Quem são os 3 homens que desafiaram a morte, narrados na Bíblia? A narrativa bíblica é repleta de figuras extraordinárias cujas vidas transcendem os limites da mortalidade com eventos que desafiam a compreensão humana. Entre essas histórias notáveis, destacam-se 3 homens cujas trajetórias desafiam diretamente o inevitável destino da morte. São personagens que, de maneiras distintas, desafiaram a morte, deixando um legado que ecoa através das páginas das Escrituras. Nesta exploração, mergulharemos nas narrativas que envolvem esses 3 notáveis indivíduos, examinando como cada um deles enfrentou e transcendeu a mortalidade de maneiras únicas e significativas. Enoque, o primeiro desses homens notáveis, é descrito como alguém levado por Deus para o reino celestial. Embora haja outras figuras chamadas Enoque nas Escrituras, é enfatizado que este é o Enoque, filho de Jared, que andou fielmente com Deus. Enoque, uma figura bíblica singular, é notável não apenas por sua longevidade, mas principalmente por sua relação especial com Deus. De acordo com a Bíblia, Enoque caminhou com Deus por 365 anos, um período excepcionalmente longo em que ele viveu em íntima comunhão com o Criador. Essa expressão, caminhar com Deus, sugere não apenas uma jornada física, mas também uma jornada espiritual e moral em que Enoque estava alinhado com os propósitos e a vontade divina. O livro de Hebreus destaca que Enoque não experimentou a morte. Ele foi elogiado como alguém que agradava a Deus. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o arrebatou. O livro de Hebreus fala sobre o homem do qual este mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, Bíblia amplificada. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim, a história de Enoque ressoa como um testemunho inspirador de uma vida vivida em profunda comunhão e fé, culminando em um arrebatamento que evidencia a agradabilidade de seu relacionamento com Deus. O segundo homem notável, Elias, se destaca por uma ascensão aos céus que é verdadeiramente espetacular. Sua partida da terra não ocorreu silenciosamente, mas sim envolta em um evento impressionante. Elias foi elevado aos céus por um carro de fogo, guiado por cavalos de fogo, envolto em um redemoinho divino. Além de suas habilidades proféticas, Elias realizou feitos notáveis, incluindo a notória cura de uma viúva e seu filho, demonstrando a compaixão e o poder sobrenatural associados à sua missão. A narrativa de Elias não apenas ressalta sua intervenção divina em eventos cotidianos, mas também destaca seu confronto corajoso com os profetas de Baal. A passagem da Bíblia que descreve o confronto corajoso de Elias com os profetas de Baal e a intervenção divina para acender o fogo está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 18. Essa narrativa épica ocorre durante um período em que o rei de Israel era Acabe, um monarca que se desviou da adoração ao Deus verdadeiro para seguir ídolos, incluindo Baal. Elias, um profeta fiel do Senhor, confronta a apostasia de Israel ao convocar um desafio no Monte Carmelo. No desafio, Elias propõe que os profetas de Baal e ele mesmo construam altares e invoquem seus respectivos deuses para acender um fogo. O Deus que responder com fogo do céu seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os 450 profetas de Baal, apesar de suas súplicas fervorosas, não recebem resposta. Em contraste, quando Elias invoca o Senhor, o fogo desce do céu, consumindo o altar, a oferta e até mesmo a água que havia sido derramada sobre o altar como um desafio adicional. Essa demonstração poderosa da intervenção divina confirma a supremacia do Deus de Elias diante dos deuses falsos adorados em Israel naquela época.
Essa história específica é encontrada em 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 a 40. Além disso, Elias, assim como Enoque, representa uma figura que transcende os limites da morte física. Sua partida não marca um fim, mas sim uma transição, deixando um legado que continua por meio de seu sucessor, Eliseu. Esta narrativa é encontrada no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 a 15. A passagem destaca o momento em que Elias oferece a Eliseu a oportunidade de fazer um pedido antes de sua partida. Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido que implica um desejo por uma autoridade e unção divina ampliadas. A resposta de Elias revela a dificuldade desse pedido, mas também a garantia de que, se Eliseu testemunhar sua ascensão, seu pedido será concedido. O manto de Elias que caiu quando ele foi arrebatado é um símbolo crucial na narrativa. Eliseu pega o manto e realiza um milagre semelhante ao de Elias, dividindo as águas do Jordão para atravessar, indicando que a transferência de autoridade foi efetuada. Essa passagem destaca não apenas a singularidade do evento, mas também a continuidade do propósito divino através das gerações, demonstrando a fidelidade de Deus em capacitar e guiar aqueles que o servem. O papel extraordinário de Elias na Bíblia, além de destacar suas realizações notáveis, também ressoa como um testemunho do poder de Deus em operação na vida daqueles que o servem fielmente. O terceiro homem a desafiar a morte na Bíblia é Jesus, cuja experiência transcende a morte física, pois, embora ele tenha experimentado a morte física ao ser crucificado, ressuscitou triunfantemente no terceiro dia. Sua ressurreição não apenas simboliza uma vitória singular e eterna sobre a morte, mas também se destaca pela diferença substancial em relação à ressurreição de outras figuras bíblicas que, eventualmente, morreram novamente. Enquanto Enoque e Elias foram preservados de experimentar a morte física de maneiras singulares, Jesus vai além ao transcender a morte, ressuscitando e ascendendo aos céus. A centralidade da vitória de Jesus sobre a morte é crucial na fé cristã, oferecendo não apenas um triunfo sobre a morte, mas também a promessa da vida eterna para todos os crentes. A esperança cristã se ancora na aguardada volta de Jesus à Terra, conforme profetizado na Bíblia. Essa profecia prevê a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação daqueles que estiverem vivos na sua vinda, representando o ápice da salvação para os seguidores de Jesus. Assim, a narrativa dos 3 homens que desafiaram a morte na Bíblia não apenas revela eventos extraordinários, mas também enfatiza a promessa da vida eterna que permeia a essência da fé cristã. Como afirma João 11, 25, 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá.